lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme de terror psicológico Fuja, que estreou nesta sexta-feira, dia 2, na Netflix. E olha, o filme surpreende até o final. Foi um filme que eu gostei muito nesses últimos tempos, do que eu venho assistindo aqui. E nesse filme a gente acompanha a história da Chloe descobrindo que no final das contas a sua vida foi uma mentira, mas a forma que o filme executa isso é muito bem feita. Eu sinceramente recomendo, inclusive, que vocês assistam ao filme sem ter nenhum tipo de informação extra. Eu assisti muito assim às cegas, então eu me surpreendi e muito conforme a gente ia descobrindo, e as descobertas elas vão aumentando gradativamente ao longo do filme. E o filme leva a gente para essa relação de mãe e filha de uma forma bem excessiva. E ele é um filme relativamente simples, porque a gente tem uma locação majoritária ali, que seria a casa delas, e as duas atrizes que vão contando essa história de abuso psicológico. Então vai lá assistir esse filme, porque realmente vale super a pena ser surpreendido, até porque a partir de agora eu vou falar com spoilers do filme e sobre aquele final. Mas antes, não esquece de se inscrever e deixar o seu gostei para ajudar o canal. Quanto mais vocês interagirem, mais o YouTube entende que você gosta do conteúdo aqui. Sempre recomendo os vídeos para vocês. E lógico, volta aí depois com a parte de spoilers pra gente discutir mais sobre o filme. Terror psicológico é um gênero que eu particularmente gosto bastante, principalmente porque geralmente a narrativa se utiliza disso pra gente ter a construção psicológica dos personagens. E aqui a gente tem duas construções que são muito bem feitas. A Diana, que é interpretada pela Sarah Paulson, eu gosto muito de como, conforme o filme vai crescendo com as informações do que tá acontecendo ali, a gente também tem essa mesma construção nela, porque inicialmente a gente vê como ela é super tranquila com relação à filha ir pra faculdade, que ela quer mais que a filha se divirta, de como ela é uma boa mãe, de como ela sempre tá muito prestativa. A gente vê o quanto que ela dedicou a vida dela para Chloe e o cuidado que ela teve com ela, com as necessidades que ela supostamente precisava. Mas é muito interessante como o filme começa a construir essa dependência dela com a filha. Ela toma uma taça de vinho, ela fica vendo vídeos da filha sobre a infância, então ela é muito apegada aos momentos que ela teve com a filha, e que esse momento de partida de casa, que ela teria a liberdade adulta dela, no final das contas é muito mais doloroso do que a gente imagina, e a gente vai descobrir isso ao longo do filme. Ela acaba fazendo diversas coisas para que a filha não saia de casa. Ela cria essa necessidade da Chloe com ela como filha, principalmente por causa da perda. Inclusive eu gosto muito de como esse filme tem duas cenas pontuais sobre perda, né? Porque logo no início a gente é levada para a sala de médicos quando a verdadeira filha da Diana morre no nascimento. Então ela é marcada nessa sua primeira perda logo de início, e depois quando a Chloe toma um remédio para tentar se matar, para que ela consiga ir para o hospital, porque ali ela já consegue compreender o psicológico da Diana e sabe sobre essa necessidade que ela criou. Então ela sabe que ela se colocando em risco, ela faria de tudo para salvar a filha, mesmo que isso significasse que ela fosse ali para o hospital. E ali do hospital ela conseguiria algum tipo de ajuda, que era o que ela estava tentando com o homem dos Correios. Inclusive, coitado desse homem, só quis ajudar. E aí leva a gente para esse segundo momento que marca a quase perda dela, que é justamente quando ela toma um remédio e a gente é levado para a mesma cena em sala de cirurgia. Eu gostei muito desse cuidado, e também são cenas que acentuam o trauma da personagem. E o filme trabalha com outros pequenos traços também, porque a gente vê ao longo dele que a filha, ela não consegue nem sair da casa, né? É a Diana que pega as cartas, fazendo com que a gente acredite na versão dela, que a faculdade ainda não tinha entregado nenhuma carta. Mas o filme, ele dá uma sensação pra gente, depois que a gente vai acompanhando, que no final ela tava escondendo realmente essas cartas, como ela escondeu diversas coisas da vida da filha. E além disso, esse filme, pra mim, ele também traz uma denúncia sobre o que a gente demonstra ser e o que a gente realmente é, né? Porque a gente vê esse aspecto na Diana, ela parece uma mãe super de boa, uma mãe super tranquila, mas no final das contas ela é bem controladora, e as atitudes dela são em cima desse medo da perda dela. O que leva a gente para nossa outra personagem, que é a Chloe, interpretada pela Kiara Allen, que inclusive a atriz é cadeirante, e eu gosto muito como eles fizeram a construção dela, inicialmente trazendo ela como uma menina muito esperta e como ela consegue desvendar os problemas. Inclusive o filme ele tem um diálogo muito interessante, que ela tá tentando descobrir o que tá acontecendo ali no negócio dela, e a mãe fala que ela sabe que ela vai
descobrir tudo, que ela resolve tudo. E isso também já faz uma referência ao que a gente vai ver nesse filme, como ela vai descobrir tudo, o que tá acontecendo. E também acaba sendo uma característica muito importante para mostrar como ela é muito habilidosa, para ela conseguir fazer as coisas ao longo do filme, como por exemplo, sair do quarto que ela estava trancada. Mas a atriz, ela faz um trabalho excepcional. Eu fiquei desesperada. Esse filme, ele realmente me prendeu muito, porque conforme a gente vai descobrindo sobre a vida dela, essas cenas, elas são trabalhadas com a intensidade, que cada vez vai piorando, que cada vez o filme, inclusive, vai trazendo mais informações que vão piorando, né? Um exemplo disso é justamente essa cena que ela tá presa ali no quarto. Já é muito difícil, já tem um desespero ali da mãe chegar em qualquer momento, e aí quando ela finalmente consegue, ela tem um problema ali com a asma e ela precisa da bombinha que ficou dentro do quarto. Então, até mesmo nessas tentativas, as dificuldades vão se intensificando. Então, esse filme não tem como você não ficar tenso e não assistir ele assim consecutivo. É realmente muito legal a forma que eles construíram isso. E não só, né? Tem outras cenas que a gente se desespera bastante. No momento que ela tá no telefone, e aí ela fica no desespero, olhando ali a mãe na janela, e você tá tipo, ai meu Deus, ela vai aparecer atrás dela em qualquer momento. Mas eu ressalto aqui como o filme fala muito sobre ciclo e ciclo da vida em vários momentos aí dele. Primeiro, nessa relação delas de mãe e filha, a gente vê uma mãe cuidando da filha ao longo da vida e depois a filha cuidando da mãe. Mas também o ciclo do trauma psicológico, porque aqui a gente vê uma necessidade em que a Diana tinha de cuidar da filha. Ela realmente acreditava que ela estava cuidando da filha dela e ela criou, né, necessidades para que ela necessitasse dela. E depois, quando a gente é levado para o final, depois de 7 anos, que ela ainda tá cuidando da sua mãe, que ela ainda chama de mãe, mesmo depois dela descobrir que ela foi roubada na maternidade. Que nem eu falei no início do vídeo, é muito comum que filmes de terror psicológico acabam trazendo uma psicologia muito grande nos seus personagens. E aqui a gente vê duas personagens que foram marcadas pelo trauma. Ali a Diana com o trauma da perda da filha dela, e depois a Chloe por ter vivido uma vida inteira de mentiras, o que faz com que o final seja algo que a gente não esperava, porque ela finalmente seria livre. Ao longo do filme a gente acompanha a Chloe e o filme mostra como que é a rotina dela de remédios devido aos problemas que ela supostamente tem, mas por causa de um novo remédio ela acaba desconfiando e acaba descobrindo que no final das contas ela não precisava de nenhum remédio e que a partir desses remédios a mãe dela causou todos os problemas que ela tinha. Inclusive a gente vê que todos os momentos que ela estava próxima de descobrir, ela ia pesquisar algo que ela poderia fazer com a filha. Então, por exemplo, quando ela procura alimentos que debilitariam mais ainda a filha dela. A grande descoberta dela veio a partir desse novo remédio, porque ela vai na farmácia tentar saber o que é, porque além dela não ter acesso aos correios, a gente vê que a mãe dela vai limitando aos poucos. Por exemplo, quando ela usa o telefone, ela já corta os fios para ela não ter nenhum meio de comunicação, ou até mesmo quando ela vê que ela tá muito desconfiada, ela corta a internet, então ela não tem como acessar esse tipo de informação. E aí ela dá uma enganada na mãe dela falando que queria ir no cinema, e ela consegue uma brecha para ir na farmácia e tentar descobrir o que era aquele remédio. E é quando a gente descobre que era um remédio para cachorro e que se um humano tomasse causaria paralisia nas pernas. É muito interessante isso porque logo no início do filme a gente vê todos os diagnósticos que ela tem, até o momento em que a situação vai saindo tanto do controle que a Diana acaba prendendo a filha dela ali no porão e ela acaba descobrindo uma caixa sobre a vida dela, em que a Diana de fato perdeu aquele bebê no início, que ela teve uma morte em 2 horas e que no final das contas ela era uma filha sequestrada. Porque quando a gente acompanha essas descobertas da vida dela, que ela realmente nunca teve uma paralisia e provavelmente nunca teve nada no coração, tudo eram questões de saúde que foram criadas pela mãe a partir de remédios que ela dava. E mesmo depois dela descobrir que ela foi sequestrada na maternidade, que ela não era realmente filha dela, a gente vê que mesmo depois da tentativa dela sequestrar e tentar levar uma vida como era antes com a filha, que nem ela fala, vamos esquecer disso tudo. E quando a gente acompanha o salto de 7 anos, a gente acompanha a nova rotina dela, que era visitar a mãe e dar o remédio
de paralisia pra mãe dela. Me parece que ela tá numa prisão psiquiátrica, porque eu acho que não seria diferente, principalmente depois do que aconteceu no hospital. E essa cena final, ela tem tantos significados, porque depois de acompanhar tudo, é muito importante quando a gente tem aquele momento em que ela toma o veneno pra tentar se matar. A Chloe fala pra Diana que ela precisava dela, mas depois ali ela fala que ela, Chloe, não precisava da Diana. Só que toda aquela situação acaba sendo o trauma dela, o que leva a gente para esses 7 anos, em que ela mantém um contato, mas ela também mantém um contato criado pelo trauma que ela teve. Então a gente vê ela tendo o mesmo cuidado com a mãe, mas também se vingando, dando o mesmo remédio de cachorro que causava a paralisia dela para a mãe dela. E que mesmo com a descoberta que ela não necessitava desse remédio, ainda assim ela teve sequelas bem equivalentes ao que a gente vê dessa relação delas e dessa relação de dependência das duas. E não só, a gente chegar nesse final em que a Diana, ela tá presa em um hospital psiquiátrico, também mostra pra gente esse ciclo que elas acabam criando dentro dessa relação delas de prisão. Elas estão tão presas uma à outra e ambas viveram uma prisão. A Diana fazia com que a Chloe vivesse uma prisão. Ela não saía da casa, ela não ia nos correios, ela não tinha acesso à informação, e depois a Diana realmente presa ali pelos crimes que cometeu com a filha dela. Fuja é um filme que, conforme você vai reparando nas minúcias, você percebe como é muito bem trabalhado o psicológico das personagens e como complementa a narrativa do filme. Então tem muitos detalhes ali que estão te levando para esse final e também cria toda essa tensão dessa descoberta. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme e principalmente o que vocês acharam do final dele. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!